Olá! Neste vídeo eu vou ensinar a soldar componentes eletrônicos. Isso é algo bastante simples, mas tem alguns segredinhos que fazem toda a diferença. Vamos lá? Você sabe para que serve a solda na eletrônica? Existem duas razões. A primeira é mecânica, para unir dois materiais e para que eles não se separem. E a segunda é elétrica, para que exista a passagem de corrente elétrica por esta união. Bom, o principal material que nós utilizamos na soldagem da eletrônica é este estanho aqui. É um metal que tem uma capacidade de se derreter assim que elevarmos a temperatura. Elevamos um pouco a sua temperatura, ele derrete, então permite que ele se una com os materiais que queremos juntar. E assim que o estanho voltar à temperatura normal, à temperatura ambiente, ele se solidifica, fazendo com que essa união então fique fixa. É quase como se fosse uma cola, mas com a grande capacidade de deixar a corrente elétrica passar. Bom, e agora nós vamos falar sobre essas principais ferramentas que utilizamos na soldagem. O principal equipamento é o ferro de solda. Então, sobre ele, nós temos que levar em consideração a sua potência. Isso porque, dependendo da potência do ferro, nós teremos a sua ponta ou mais quente ou menos quente. E para fazer uma solda adequada, nós precisamos ter a temperatura mais adequada possível. Por exemplo, este ferro aqui é de 25 watts de potência. É um ferro adequado para soldar componentes eletrônicos. Com a temperatura que nós temos aqui, nós conseguimos derreter muito bem o estanho e não danificamos os componentes eletrônicos. Quando precisamos de soldas de materiais maiores, por exemplo, fios muito grossos, o interessante é utilizarmos um ferro de solda um pouco mais potente, como esse que eu tenho aqui, de 40 watts. Ou mesmo ainda mais potentes se o material que vamos soldar é ainda maior. Além do ferro de solda, é muito importante também termos uma base para o ferro de solda. Como ele é quente, e pessoal, cuidado, ele não pode encostar na nossa pele. A temperatura dele irá queimar a nossa pele. Então, para isso, é interessante ter a base para que a gente possa apoiar o ferro de solda quando não estamos utilizando. E essa base também, muitas delas, tem aqui uma esponja vegetal, por exemplo, que é o caso aqui da minha, que permite limparmos o ferro de solda. Porque ele vai acumulando aqui o estanho, material que vai se queimando na ponta, a gente consegue limpar nessa esponja umedecida. É interessante que ela esteja umedecida. Bom, além então do ferro e do apoio para o ferro, é importante mais algumas ferramentas, como por exemplo um alicate de corte, para às vezes cortar os terminais dos componentes para que fiquem no tamanho adequado, e também é muito importante termos um alicate de ponta. Muitas vezes precisamos dobrar o terminal para que ele fique na posição correta da solda. Outra ferramenta também muito importante na soldagem é um suporte para os materiais que vamos soldar. Por quê? Porque se queremos unir dois materiais, por exemplo, esses dois, estou utilizando uma mão para segurar cada um dos materiais. E com qual outra mão eu vou segurar o ferro de solda e o estanho? Então é muito importante, por exemplo, uma base como essa que eu tenho aqui, que permite fixar os dois componentes. Eu tenho eles fixados aqui, eu consigo colocá-los aqui aproximando para que fiquem na posição correta da soldagem. E assim que os terminais estejam juntos, agora sim eu posso utilizar as minhas mãos para segurar o ferro de solda e o estanho. Bom, agora eu vou dar algumas dicas muito importantes. A primeira delas é que se queremos soldar aqui esses dois terminais,
O primeiro que eu vou fazer é colocar aqui o ferro esquentando esses dois terminais. E assim que eles já estiverem um pouco quentes, nós vamos colocar o estanho aqui nos terminais. Isso faz com que, ao esquentar os terminais, o estanho ele possa se espalhar pelo terminal que está sendo soldado. Se nós tivéssemos primeiro esquentado aqui o estanho e levado para um terminal frio, esse estanho ele não se espalha com facilidade no material. Okay? Então essa é uma importante dica. Primeiro esquente o local que será soldado e depois aplique o estanho. Segunda dica também muito importante. É provável que um terminal ele já esteja oxidado ou com alguma sujeira. Então é muito importante limpar o terminal que será soldado antes. Podemos utilizar uma lixa de unha como essa, passando essa lixa de unha sobre o terminal. Ou também podemos utilizar uma palhinha de aço, que vai funcionar também da mesma forma. Com isso, nós temos o terminal bem limpo e vai ajudar que a solda fique bem firme. Mais uma dica: se queremos soldar esses dois componentes e não temos como fixar muito bem eles antes de soldarmos, nós podemos primeiro passar estanho em cada um deles de forma isolada. Vamos estanhar cada um dos terminais que serão soldados, usando aquela mesma dica de que eu primeiro esquento aqui o terminal que será soldado e depois eu passo o estanho pelo terminal. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com esse fio que será soldado lá naquele terminal. Eu esquento aqui o terminal, esquento o fio e passo um pouco de estanho sobre ele. Agora que eu já estanhei os dois lados, fica muito mais fácil a soldagem. Eu faço a solda daquela mesma forma que eu tinha mostrado. Okay? Vejam que ficou bem firme a solda. Então eu primeiro estanhei um lado, estanhei o outro e aí depois eu fiz a soldagem de uma forma mais fácil. Uma outra dica na solda é quando vamos soldar terminais que podem estar velhos ou sujos também. Então, para isso é importante utilizarmos a pasta de solda ou também o fluxo de solda. Esse material ele permite que os terminais eles tenham uma aderência melhor com o estanho. Então reparem, aqui com o pincel eu passo a pasta pelos dois locais que serão unidos, soldados. Aqui, por exemplo, quero soldar este resistor neste terminal aqui do meu interruptor. E sigo aquele mesmo procedimento. Eu aqueço o local primeiro. Reparem que o ferro ele tem que encostar ao mesmo tempo nos dois locais que serão soldados, tanto no terminal aqui do resistor quanto no terminal do interruptor. Eu vou colocando a solda e mantenho o ferro até que eu veja que a solda ela se uniu com os materiais. Então eu deixo o ferro ali nos terminais enquanto eu estou colocando o estanho e mantenho o ferro ali até perceber que o estanho está se espalhando pelos terminais que serão soldados. Assim que o estanho estiver espalhado, eu posso tirar o ferro de solda. Sempre limpando o ferro de solda na base, naquela esponja umedecida. Vejam que a ponta ela fica muito mais limpa e pronta para uma nova soldagem. Muitas vezes, ao terminar a solda, nós vamos ter alguns terminais ainda sobrando. Por isso nós temos aqui o nosso alicate de corte para cortar a sobra dos terminais.
e com isso nós temos a solda então em perfeito estado. Reparem que nós acabamos de fazer aqui um circuito simples para ligar e desligar um LED. Bom, mais algumas dicas também muito bacanas para você fazer uma solda de qualidade. Uma delas é você utilizar, em vez de um ferro de solda comum como este, uma estação de solda ou uma estação de ferro de solda. O ferro de solda, então, em vez de estar ligado diretamente na corrente elétrica, está ligado nessa estação. A estação ela tem dois benefícios importantes. O primeiro é que ela permite que nós regulemos a temperatura do ferro. Temos como regular a temperatura para mais frio ou mais quente. Então, com isso, com uma única estação, um único ferro, a gente consegue utilizar ele com uma temperatura um pouco mais baixa, por exemplo, por volta de 300 graus Celsius, a gente consegue soldar componentes eletrônicos pequenos sem danificar o componente com o calor. Mas se tivermos que soldar materiais maiores, um terminal, um fio grosso, então a gente pode subir a temperatura da estação, elevando a 500 graus ou até mais, e com isso a solda, então, com uma temperatura melhor, ela fica com uma qualidade melhor. E a última dica que eu quero dar é que você exercite muito. Faça muita soldagem, solde muitos componentes. Quanto mais você exercitar, melhor irá ficar a sua solda, com mais qualidade e mais firme. Bom, para fazer exercícios de soldagem, uma dica bacana é você comprar esses kits de eletrônico, que são alguns equipamentos que já vêm completos, com todas as peças que você precisa, e basta você montar e soldar. Por exemplo, aqui eu já tenho todo o circuito pronto nesta placa, inclusive com a marcação de onde vão cada um dos componentes. Por exemplo, este capacitor eletrolítico, eu já sei que eu posso colocá-lo aqui de acordo com a sua especificação, nesse local aqui que eu encaixo, e aqui do outro lado eu vou fazer a solda aqui dos terminais. Feita a solda de todos os componentes, então eu já tenho um aparelhinho pronto para usar. Nesse caso aqui, eu tenho um amplificador de celular. Então eu posso ligar o meu celular aqui e nesse aparelho ligar alto-falantes. Vou conseguir então, por exemplo, ouvir música do meu celular como se fosse um aparelho de som. O bacana desses kits é que eles já vêm com todos os componentes que a gente precisa. Então a gente vai treinar bastante, são vários componentes que a gente vai soldar, é um excelente exercício. Para você encontrar esses kits de eletrônica, você encontra em casas de eletrônica, em sites na internet e principalmente eu gosto de procurá-los em sites chineses. Lá a gente vai encontrar uma variedade muito grande, muitos kits diferentes, com preços inclusive muito baixos. A única coisa é que demora um pouquinho para chegar, mas vale a pena. Procure sempre por kit DIY. DIY significa em inglês faça você mesmo, DIY. Então lá nos sites chineses procure lá kit DIY e você vai encontrar inúmeras opções desses kits que já vêm todos os componentes, faltando apenas você soldar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que exercitem muito e façam excelentes soldagens eletrônicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!